tema dessa noite é um tema muito interessante sobre uma realidade espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Eu tenho uma preocupação bastante grande conosco cristãos, não é? Com as pessoas que se dizem cristãs, porque a gente fala de coisas espirituais e vive na dimensão absolutamente natural. Aí você vai dizer, mas não é isso, pastor? A gente vive nesse mundo. Mas o problema é que a gente vive nesse mundo, com as ferramentas desse mundo, com as armas deste mundo, com as argumentações deste mundo, e falando do mundo espiritual. Aí não combina. O apóstolo Paulo falou uma coisa interessante em Colossenses capítulo 3, ele diz que nós precisamos ter a nossa mente, os nossos pensamentos no alto. Pensamentos em Deus, pensamentos nas coisas espirituais. Então, quando a gente falar, o que eu vou falar hoje, eu quero que você veja nessa dimensão. A gente vai falar coisas espirituais, situações espirituais. Porque senão, você não vai conseguir captar a mensagem dessa noite, porque você vai cair na lógica humana e vai dizer o que todo mundo diz, que é aquela frase, o que é que tem? Que mal há nisso? Qual o problema? Todo mundo faz. E, na verdade, eu quero que você pense que o que eu vou falar de um modo específico, particular, né, tem a ver com práticas espirituais em todas as outras, nas demais áreas. Por isso que eu disse uma realidade espiritual, como os cristãos devem se portar diante de práticas pagãs. Porque como a gente pensa nesse mundo, com as armas desse mundo, com a lógica desse mundo, com o pensamento baseado só nas coisas desse mundo, a gente relativiza tudo. E aí tudo fica muito, se perde, né? E aí você vai ler a Bíblia e você não entende o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não vai te dar uma razão humana, lógica, de argumentos cartesianos. Ela vai colocar você numa dimensão espiritual. Então, para isso, a gente vai falar, começando a falar sobre a palavra sincretismo. Sincretismo é a junção ou mistura de cultos ou de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos. Atribuindo um novo sentido aos seus elementos. Então, por exemplo, quando a gente olha para as religiões afro aqui no Brasil, o que é que a Igreja Católica Romana fez aqui no Brasil? Ela simplesmente atribuiu valores iguais para situações diferentes, nomes iguais para nomes diferentes. Por exemplo, aquele Deus da Umbanda tal é São João, aquele Deus da Umbanda não sei o que é São João não sei o que, aquele é São não sei o que, aquele é São não sei o que, então a gente iguala tudo e vira uma salada lascada que ninguém sabe mais o que é. E aí você não vê mais diferença em nada. Isso que é sincretismo. Sincretismo é uma salada religiosa, uma salada de pensamentos, uma fusão de pensamentos e de ideias. Certo? Então, isso aconteceu muito na época dos colonizadores, por exemplo. Porque os colonizadores, os colonizadores que vieram do mundo europeu católico, eu não estou falando mal da Igreja Católica, eu quero que você entenda historicamente isso, ok? Historicamente. Os colonizadores foram chegando e eles não iam só os colonizadores, eles levavam principalmente os jesuítas. E quando eles chegavam e eles viam, por exemplo, uma situação religiosa pagã, eles atribuíam um novo nome, um novo significado e transformavam aquele evento que eventualmente era pagão, numa questão religiosa. Não se assuste com o que eu vou falar. Mas isso aconteceu com o Natal. Certo? O Natal você atribui um novo sentido a elementos que não vieram do cristianismo. Mas como, pastor? O nascimento de Jesus. Não. É que o Natal, por ser 25 de dezembro, ele era uma festa ao sol.
uma festa ao Deus Sol, alguma coisa parecida com isso. Quando, então, esses colonizadores vão chegando e colonizando, inclusive religiosamente, os povos, eles vão mudando o significado. Estão entendendo, não? Por exemplo, a gente não sabe, mas tem-se a impressão, do ponto de vista do calendário, que Jesus deve ter nascido mais ou menos em outubro. Por causa do clima, da época, das estações, etc. Ele deve ter nascido mais ou menos em outubro, né? E o que aconteceu com o Natal? O Natal hoje não é nada de nascimento de Jesus, é Papai Noel, não é? A própria árvore, né? O que tem a ver uma árvore com o nascimento de Jesus? Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas isso chama-se sincretismo, está entendendo? Tá? Não saia daqui dizendo assim, vou botar fogo em tudo. Não é essa a ideia. A ideia é que você avalie o que você faz. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: você é um cristão sincretista? Você é um cristão sincretista? E isso é muito importante. Para isso, eu quero olhar com você o texto de Efésios, capítulo 6. E eu creio que vocês vão gostar demais, porque é muito interessante esse texto. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra o quê? As ciladas do diabo. Eu preciso ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Gente, o que quer dizer cilada? Armadilha. Armadilha é visível? Vou fazer uma armadilha aqui para a pessoa... Não, né? Vou fazer uma armadilha aqui para o passarinho. Não, né? É escondida, certo? Então, uma cilada é alguma coisa que está escondida. Aí Paulo está dizendo assim, ó, revesti-vos da armadura de Deus para poder ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sua luta não é contra a sua esposa, sua luta não é contra seu filho, sua filha, sua tia, sua sogra, seu avô, seu chefe, seu vizinho. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o quê? Leia comigo em voz alta. Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, agora presta atenção nisso. Se a minha luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, a pergunta é simples. O que é isso? Se a minha guerra não é contra as pessoas, é contra quem? Deixa eu colocar para vocês aqui o significado. Eu vou colocar aqui então as palavras em português e as palavras em grego, que são as palavras relativas, tá certo? Então, principados é esta palavra grega arché, potestades, exousia, dominadores, cosmocrator, deste mundo, aion é mundo ou era, tenebroso, skotos, forças espirituais do mal, poneria pneumatikos. Por que eu estou pondo as palavras em grego? Porque eu quero que você veja o significado dessas palavras, além da tradução que a gente já viu. Essa palavra arché é primeiro. Pode ser usada por várias coisas. Por exemplo, o Evangelho de João começa assim: en arché en ho logos. No princípio era o logos, a palavra, né? Então, o primeiro lugar. Exousia é poder ou autoridade. Cosmocrator, príncipe da era, senhorio. Aion, era, período de tempo. Skotos, escuridão. Poneria, malícia, depravação, propósitos malignos. E pneumáticos,
espiritual. Então veja, quando Paulo diz a nossa luta não é contra as pessoas, ele está dizendo contra quem é. Quem personifica estas características todas é o diabo. Certo? Você vai dizer, mas por que Paulo já não falou, nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra o diabo? Por que ele foi falando usando várias palavras? Não são só sinônimos? Não. É para a gente compreender que o mundo espiritual maligno não é uma bagunça como a gente imagina, mas ele atua em áreas, ele entra como se fossem departamentos, como se fossem artimanhas de guerra. Estratégias. Aí é que está a grande questão. Por que é que a maioria das pessoas não enxerga isso? Ah, pastor, porque a gente não lê grego. Não, não é isso. É porque a gente não entende que o texto está falando é espiritual. A gente sempre busca entender as coisas utilizando a nossa razão, a nossa lógica, então a gente joga para o mundo natural. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso olhar o cristianismo do ponto de vista espiritual, senão ele se torna mais uma associação na Terra. Mais um grupo humano na Terra. Deu para entender? Aí o cara fala assim, eu sou cristão, o outro diz, eu sou corintiano. Certo? Aí eu sou evangélico, o outro diz, eu sou palmeirense. Eu sou não sei o que, eu sou maçom. Ou seja, você traz tudo para o nível humano e racional. Enquanto a gente não entra nessa região espiritual para compreender que existe toda uma estratégia maligna para enganar a gente, passa batido tudo. E você vai engolir sapo. Certo? Você vai engolir sapo. Você vai simplesmente passar batido. Ok? Eu quero dar o exemplo do Halloween, que na verdade é uma festa importada. Não tem nada a ver com isso. Mas é que chegou aqui no Brasil. As escolas de inglês trouxeram isso. As escolas bilíngues começaram a aplicar. E agora virou prática, virou mais uma festa. Como se a gente precisasse de festa pagã no Brasil, né? Como se a gente não tivesse um monte de encrenca. Certo? A gente tem um monte de coisa aqui, a gente não precisa importar nada, mas importaram. E eu quero, pega rapidinho, né? O lixo pega rápido. Então, eu quero mostrar para vocês o que é isso. Até porque está aí. Mas eu não quero que você saia daqui assustado. Eu quero que você saia daqui inteligentemente espiritual. Que você olhe isso e fale, isso tem uma questão espiritual. Eu vou orar por isso, vou lutar com as armas espirituais. Tá certo? Você não tem que sair daqui dando tiro em todo mundo. Não é essa a ideia, né? De novo, mundo natural é um, mundo espiritual é outro. Então, entenda. No século VIII, o Papa Gregório III designou o 1º dia de novembro como um momento para honrar todos os santos. Logo, o dia de todos os santos incorporou algumas das tradições do Samhain. Não sei se é assim que fala, mas isso é uma festa pagã, festa da colheita celta. A noite anterior era conhecida como All Hallows Eve. E mais tarde, Halloween. Né? Essa ideia de Eve, né? Christmas Eve. Christmas Eve é o dia 24, né? Antes do dia 25. É a noite anterior. Então, é a noite anterior do dia de Todos os Santos. Que virou, obviamente pela dinâmica da língua, virou a palavra Halloween. A colheita celta é que acabou dando origem a tudo isso, porque é exatamente no mesmo período. O festival foi celebrado em 31 de outubro, nos dias em que os celtas acreditavam que a fronteira entre os vivos e os mortos era mais fraca. Isso aqui é alimento para os Wiccas,
para os bruxos, para as bruxas, certo? Esse tipo de conversa aqui. Por exemplo, a lanterna, a abóbora escavada, né? A tradição de escultura de abóbora começou na Irlanda, com a lenda de Sting Jack. De acordo com a fábula, Jack tinha o hábito de pregar peças no diabo. Olha a lenda. Os caras também batem forte, né? Quando Jack morreu, Deus não o permitiu entrar no céu, nem o demônio permitiu que ele entrasse no inferno. O cara era uma beleza, é bonzinho demais, né? Em vez disso, ele foi banido. Lembra, gente, isso é uma lenda, certo? Isso é uma lenda. O cara vai falar assim, o pastor está falando um negócio. Pastor, que versículo é esse? Não está na Bíblia, tá? Isso é uma lenda. Em vez disso, ele foi banido para viver eternamente na noite. Para o seu castigo, o diabo deu a Jack uma brasa para iluminar o caminho. A lenda afirma que Jack colocou a brasa em um nabo vazado, o antecessor da abóbora esculpida. Você sabe que essas coisas são lendas, e essas coisas elas vão se movimentando, certo? E vai para um lado, vai para o outro, etc. Deixa eu fazer aqui uma colocação importante. Eu creio, muito seriamente, que o começo das coisas é muito importante. Você saber por que as coisas começaram é muito importante. Para a gente não engolir tudo, tá certo? Lembra do sincretismo, hein? Lembra do sincretismo. O que o sincretismo faz? Atribui um novo significado. Por exemplo, a festa junina no Brasil é uma festa muito popular. Conhece? Vocês sabem disso. A festa junina, quermesses, como é que chama? Quadrilha, né? As coisas todas que acontecem ao redor disso, as músicas, etc. Tá? O que a gente fez com isso? Primeiro, que nós pegamos essas festas, demos novos nomes e aproximamos para dentro da igreja. Não é isso? Por exemplo, a igreja evangélica não tinha nada a ver com essas coisas. Porque isso dentro da igreja católica romana é uma prática. Onde é que você vai em quermesse? Na igreja católica. Mas as igrejas evangélicas eram distantes dessas coisas. Até alguém ter a brilhante ideia de fazer a seguinte pergunta. O que é que tem? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, ao invés de quentão, a gente toma crentão. Isso é sincretismo, está percebendo ou não? Crentão, é ridículo, né? Acaba ficando ridículo. Que eu acho que eu não gosto, eu não tomo álcool, eu não bebo, mas o prazer do quentão é o álcool. Aí você tira o álcool. É igual quem gosta de cerveja, tira o álcool da cerveja. Vai fazer suco de cevada? Horrível, né? Eu não bebo, então não é minha praia. Mas aí as igrejas evangélicas começaram a transformar festa junina em festa julina, para não ficar chato. Julina, é em julho. Aí, agora com a rede social, você vê tudo que acontece na vida dos outros e na casa das pessoas. Aí, assim, a nossa célula e a festa julina. Todo mundo vestido de palhaço, certo? Quem não é palhaço é tudo de caipira. O coitado do caipira que tem que levar essa fama, né? Chapéu, não sei o quê. Gente, eu sei que tem gente aqui que eventualmente gosta dessas coisas. Na boa. Eu estou com o microfone. Eu falo a minha opinião. Se você não gostar, depois você fala comigo. Um dia. Depois que você esquecer. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? O que é sincretismo? Sincretismo eu vou atribuindo um novo significado. Eu vou mexendo, eu vou mexendo, eu vou mexendo. E aí vira uma coisa só. E aí não tem mais problema. Quando eu morei no Canadá, Halloween existia dentro da igreja. Igreja evangélica. Igrejas tradicionalíssimas.
Dentro da igreja como? Ah, as crianças vão pedir doce, não sei o quê, mas é que a gente faz isso com um fundo missionário. Pronto, você trocou o nome, mas é a mesma porcaria. É a mesma festa baseada em lendas e fábulas e que não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com os princípios eternos espirituais. Primeira crise que eu tive no Canadá, eu era pastor da igreja e tinha um pastor de jovens. E o pastor de jovens falou assim, nós vamos fazer o culto dos jovens, então eu pedi para os jovens trazerem os seus duendes. Isso o quê? Chamei o cara e falei, fala aí, às vezes é o inglês, eu não estou entendendo. O que você está fazendo? Não, eu falei para eles trazerem os duendes, aquele monte de aqueles bonequinhos. Eu falei, qual o objetivo? Não, para nós não significa nada. Eu falei, para nós significa. Para mim significa muito. Sabe o que significa? Paganismo. Não, é que você brasileiro, você veio lá da América do Sul, vocês têm esses problemas lá e nós não. Eu falei, meu diabo está lá e aqui não. Aqui é muito frio, o diabo não gosta de morar no Canadá. É isso? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Essa foi o primeiro embate que eu tive com um pastor no Canadá, foi assim. Ridículo, né? Ao docinho, trick or treat, né? Quer dizer, você me dá alguma coisinha, senão eu amaldiçoo você, ou eu ameaço você, ou que seja o que for, tá? Mas vamos saber de onde veio essa encrenca aqui. Isso se originou em torno do ano 1000 depois de Cristo. Durante esse período, o cristianismo se espalhou para a maioria das terras celtas e começou a assumir a maioria das cerimônias pagãs. A igreja designou 2 de novembro como dia de todas as almas, um dia dedicado a homenagear os mortos. Nesse dia, os pobres frequentavam as casas dos ricos e ganhavam bolos da alma. Em troca dos bolos, os pobres faziam uma oração pelos parentes falecidos do dono da casa. Essa é a origem. Aqui em Curitiba, meu filho mora aqui num prédio aqui, ele falou, pai, já mandaram um comunicado do condomínio dizendo que as crianças vão pedir doce no Halloween. Eu olhei e falei assim, mas como se a gente não tivesse problema nenhum no Brasil e a gente precisasse de mais desgraça. Mas são as criancinhas, eles são bonitinhos. Halloween no Canadá, eu saía com a minha esposa, pegava a minha esposa, entrava no carro, saía. Você não quer dar doce para ninguém? Gente, o problema não é esse. Percebeu o que eu falei no começo? Você não pode olhar o mundo espiritual com as armas humanas. Você não pode olhar o mundo espiritual com a cabeça humana. Com a cabeça humana, o que você vê? Criancinha, bonitinho, ai que lindinho, eles vão todos assim, aí eles vão pedir, trick or treat, ai que bonitinho, dá aqui uma balinha. Eu já compro um sacão. Nessa época, eu morei no Canadá, tá certo? Nessa época, você chega no Canadá, em qualquer loja lá, tem pacotes de 1, 2, 3, 5 quilos de bala. Que é exatamente para isso. Você compra um monte e deixa lá, a criançada pega e tal. Se você olhar nessa perspectiva, qual o problema? Balinha, criança, funciona bem, né? Cárie, né? Dor de dente. Funciona bem, né? Então, tudo bem. Mas quando você olha o princípio espiritual que está por detrás disso. Já entendi, pastor. É que você é meio ignorante, você não sabe, pastor. Deixa eu te explicar. A gente não liga para isso. Quer dizer que quando você não liga, o diabo não faz nada. Se você enfiar a cabeça no travesseiro, o diabo vai embora. Ai, que bonitinho. Que gracinha. E quem contou isso aí para você? Uma bruxa? Larga a mão, cara. Quem falou para você que se você ignorar o diabo, ele para de atuar? Pastor, eu não acredito nele. Claro que você não acredita nele. Você não acredita nele por uma razão. Porque ele fez você não acreditar nele, porque se você não acredita nele, ele trabalha sem problemas. Agora, quantas e quantas vezes Jesus Cristo expulsou demônios das pessoas? Pastor, eu já vi um estudo sobre isso, é que eram doenças. E como naquele tempo, larga a mão de ser ignorante.
Quando a Bíblia fala em doença, e quando a Bíblia fala em possessão demoníaca, chama de possessão demoníaca. A sogra de Pedro estava com febre. Eles não eram ignorantes. Estava com febre. Jesus foi lá e curou a mulher que estava com febre. O filho daquele coitado lá pulava no fogo, pulava na água, pulava no fogo, pulava na água. Ele trouxe para os discípulos. Os discípulos não puderam fazer nada, não sabiam o que fazer. Jesus diz, essa casta. Não era doença. Eram demônios. Jesus enfrentou aquele cara que era possesso de uma legião de demônios. Legião de demônios. Quando Jesus chegou perto dele, os demônios fizeram aquele cara cair de joelho e falaram pela boca daquele homem, que temos nós contigo, Jesus? Viestes para nos destruir? Jesus disse, qual é o teu nome? Legião, que somos muitos. Mas não deixa a gente sair daqui não, a gente gosta dessa terra, não deixa a gente sair daqui não. Manda a gente entrar naqueles porcos. Jesus falou, entra. Os porcos todos caíram num precipício e morreram. O que é isso? Hipnose? O que é isso? Neurociência? O que é isso? Cara, eu não acredito na Bíblia. Já é um problema seu. Aí já enrolou tudo, aí não dá mais para eu falar com você. As aranhas são um símbolo comum no Halloween. Você vai ver isso muitas vezes, né? Quando eu morava numa das casas que eu morava lá no Canadá, eu saía de manhã assim, e os vizinhos tinham transformado o jardim em tumbas de cemitério. É a coisa mais horrível do mundo. Mas sem graça, né? Tumba de cemitério. E uma delas tinha o nome da família em cada uma das tumbas. Pai, a mãe, os filhinhos. É um absurdo, gente. Até psicologicamente é ruim. Você fala assim, tá bom, não acredito em espiritual, não acredito em nada, isso daqui é só uma brincadeira. Você imagina uma criança olhar e falar, papai, você pôs meu nome aqui, eu vou morrer? Não, filho, é brincadeira. Aquele monte de aranha. Existem umas maquininhas que você usa para fazer virar teia de aranha, né? As aranhas são um símbolo comum no Halloween. Muitos mitos explicam que detectar uma aranha no dia de bruxas é realmente um ente querido que está olhando por você. Então, cuidado, não mate a sua avó. Tá? Principalmente aqui em Curitiba, que tem aranha marrom, né? Vai que é um amigo de infância, está olhando por você. Percebeu, querido? Aí você fala assim, pastor, larga a mão de ser ignorante, pastor, isso é lenda. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as lendas e fábulas, etc., elas têm um fundo espiritual. Se elas não ensinam nada do ponto de vista do bem, da razão das coisas espirituais, do amor a Deus e do amor ao próximo, não vale nada. Então vamos ver o que a Bíblia ensina para a gente. Primeiro, há uma ordem em Deuteronômio 18. Se você quiser ler comigo, pode ler, por favor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Pensa aqui, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio quer dizer a repetição das leis. A palavra de Deus aqui está ensinando para aquele povo que saiu do Egito, passou pelo deserto e vai entrar na terra prometida. E o Senhor diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Continuemos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. O que é isso? Sacrifício humano. O que mais? Nem adivinhador, nem prognosticador, que é um sinônimo aqui. O que mais? Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir,
ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Muita da desgraça que a gente tem no Brasil é culpa desses políticos lá em Brasília que vivem atrás de feiticeiros. Não é só político que vai atrás. Um monte de gente vai, mas eu estou falando, esse pessoal vai atrás de prognosticadores, de feiticeiros, de quem consulte os mortos. E o texto bíblico está aí. Pastor, mas onde você tirou isso? Do livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. A liberdade cristã. Vamos ver o que a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente sobre a liberdade. Ou seja, o que eu faço? Certo? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, essa picanha aqui eu ofereci para Cosme e Damião. Paulo diz, não comais, por causa daquele que vos advertiu, Senhor, por causa da consciência, consciência digo não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado ou envergonhado, né, por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual que é o padrão que me ajuda a tomar decisões? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta, isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Em tudo na vida, gente. Isso que eu estou fazendo glorifica o nome do Senhor? Falar o nome desse monte de deuses aqui glorifica o nome do meu Deus? Ficar brincando com morte e maldição e bruxaria glorifica o nome do meu Deus? Ficar utilizando feitiçaria, bruxaria, prognosticadores, adivinhos, mágicos, glorifica o nome do Senhor? Não. Então, mas você tem que entender que o mundo mudou. Mudou mesmo. Mudou para pior e vai piorar cada dia mais. Mas se você é de Jesus, e eu bato nessa tecla o tempo todo, por quê? Porque se você se diz uma pessoa, um homem que ama Deus, você deve estar levando Deus a sério. E se você leva Deus a sério, você tem que levar a Bíblia a sério. E se você leva a Bíblia a sério, tem um monte de coisa que existe para nós que hoje não serve mais, gente. Pastor, mas o meu filho, quando ele era pequenininho, Daniel, ele estava na escola, e aí a professora falou, bom, gente, agora nós vamos ter a festa junina, nós vamos ensaiar a quadrilha. Eu não sabia de nada, como você também não sabe nada que acontece na escola, certo? Nisso, um dia, a orientadora lá me chamou. Olha, nós estamos muito preocupados com o Daniel. Por quê? É que quando a gente ensaia a quadrilha, fica cantando aquelas musiquinhas todas, que a gente vai ter a festa aqui do colégio, ele fica sentadinho no cantinho dele, não participa. E eu falo, mas ele faz alguma coisa errada? Não, ele fica só quietinho. E está preocupado por quê? Deixa eu falar para você. Você sabe por que ele fica quietinho? Porque desde pequenininho a gente ora por ele, desde pequenininho a gente ensina a Bíblia para ele, e ele aprendeu que aquilo que não agrada a Deus não é para ele. Ele é pequenininho desse jeito e corajoso como nenhum adulto, certo? Fica preocupado não, ele não tem nenhum problema. Um conselho sábio. Tanto no texto de 1 Coríntios 10, 23, quanto 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas são lícitas, 1 Coríntios 10, 23, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu tenho liberdade? Tenho. As coisas são lícitas, faça o que você quiser, mas nem tudo convém. E outra, as regras são, nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não posso ser dominado por nada. Convém a um cristão fazer isso? Não, não convém. Não faça. Mas se eu fizer, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A não ser que você vai estar cada vez mais abrindo
as portas para coisa ruim na sua casa. Se você acha que isso não é nada. Um importante fundamento, e a gente termina aqui, gente. Efésios 5, 8 a 10. Leia comigo. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que eu vou falar agora aqui, você pode não acreditar, pode ser muito difícil para você aceitar, e pode ser que você tenha posições completamente contrárias a mim. Respeito a sua posição, tá bom? Fiquem tranquilos. Às vezes eu faço brincadeira aqui, dizendo não me interessa e coisa. Isso é brincadeira, o modo de eu falar. Mas eu respeito as pessoas como elas me respeitam. Eu estava uma vez num congresso, aqui em Curitiba. E esse congresso a gente estava falando sobre a igreja, sobre as coisas de Deus, a importância do crescimento espiritual, a importância do crescimento da igreja e não sei o quê. Estava muito legal. Nisso, o líder que estava lá dirigindo o congresso disse assim, gente, nós temos uma surpresa para todos vocês que vieram aqui para Curitiba. Eu fiquei, pô, que legal, surpresa. Vamos ver o que é, né? O que será? E não falou o que era. Daqui a pouco a gente está lá assim, daqui a pouco começa a ouvir aqueles tambores de escola de samba. Mas muito alto, muito alto, muito alto, num lugar fechado. Quer dizer, olha, esse daqui é a escola de samba, e falou o nome lá que eu não sei qual é, e eles vão desfilar no carnaval evangelizando. Tem gente que diz assim para mim, mas funciona. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tirar um pedaço da Bíblia, um pedaço de papel da Bíblia, jogar no chão e alguém lê, se converte. Mas essa não é a maneira certa de evangelizar. Estão entendendo, não? Você pode me achar o cara mais careta do mundo, mas eu tenho a minha posição. Uma festa carnal, baseada em princípios satânicos, como é o carnaval. Com toda a força das religiões afro, que são contrárias às escrituras sagradas do cristianismo. O cristão ir para lá é para passar vergonha e fazer papel de bobo. Primeiro, o povo que está lá está para ver sambista. E não um bando de crente fazendo de conta que sabe tocar. Fazendo de conta que sabe sambar. E fazendo de conta que tem... Ah, mas a nossa letra é maravilhosa. A letra é. Pode ser. O padrão cristão é o padrão de luz e trevas. Se você não aceita isso, tudo bem. É a sua consciência diante de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que Paulo diz aqui é o seguinte. Eu não posso ser cúmplice das coisas das trevas. Quando alguém chega para mim e diz assim, mas você acha que não dá para evangelizar no carnaval? Eu digo assim, o que é que você faz durante 360 dias do ano? Por que você não evangeliza durante 360 dias do ano? Você quer evangelizar é lá, né? Na bagunça. Por que você não vai fazer amigos durante 360 dias por ano? Por que você não vai visitar os hospitais, visitar as cadeias, falar de Jesus para o seu vizinho? Por que você fica o ano inteiro morgando e depois você quer participar de uma festa? É a mesma coisa com o Halloween, é a mesma coisa com a festa junina, é a mesma coisa com essas encrencas todas. Tudo isso entra no mesmo pé de igualdade. São coisas pagãs que não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, você quer ser sincretista? É um outro problema. Repito a pergunta que fiz no início. Você é um cristão sincretista?
Ou você é um cristão que leva Deus a sério e as Escrituras Sagradas a sério? Vamos ficar em pé. Pastor, eu pensei que eu viesse hoje aqui e saísse leve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, hoje tem pouca gente que fala o que eu estou falando, tá? Não estou me colocando como especial, não. Mas o povo está com medo de falar e levar pancada. Como eu não tenho problema com isso, estou preocupado, eu quero agradar o meu Deus. Eu tenho medo de sair daqui e Deus falar assim para mim, por que você não falou? Por que você guardou para você? Estava com medo? Quer fazer amiguinho? Então pensa no que a gente falou, é muito sério, tá? Não tem só a ver com isso, tem a ver com muitas outras coisas. Por isso que no começo eu falei sobre práticas pagãs. Mas eu quero orar também por aqueles que estão sofrendo. Eu sei que tem gente aqui que está numa luta grande, tem gente que está precisando de trabalho, tem gente que está precisando aumentar a sua renda, tem gente que está precisando que alguma coisa aconteça, tem gente que está numa mudança de carreira, tem gente aqui que está com situações difíceis em casa, filhos, filhas, esposo, esposa, casamento não vai legal, tem situações difíceis. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa colocar a sua santa mão. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão fechados e nem os seus braços encolhidos para que não possa abençoar e que não possa ouvir. Ele pode ouvir. Fale com Ele. Vamos colocar na mão de Deus aqueles que sofrem, aqueles que estão lutando, aqueles que estão com dificuldade. Vamos fazer isso, queridos? Vamos? Tá bom? Faz um favor para mim. Para nós. Coloca a sua mão assim no ombro do seu amigo do seu lado aí, enquanto a gente ora. Eterno Deus, em nome de Jesus, o nosso desejo é te agradar. E a gente está vivendo um mundo tão, mas tão comprometido com as coisas do diabo, que as pessoas já não enxergam mais a diferença de uma coisa com outra. Eu quero te pedir, Senhor, que a gente saia daqui hoje olhando para Jesus, o grande autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu na cruz, aquele que deu a sua vida por nós, ressuscitou para a nossa justificação. E está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Bendito é o teu nome. Pai, eu oro por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por essas lutas que já citamos aqui. Algumas pessoas dessas estão aqui na minha mente agora, os nomes deles. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, coloque a sua mão santa, a tua santa mão, cura quem precisa de cura. Dá abertura, Senhor, para quem precisa de trabalho, para quem precisa de um lugar abençoado para trabalhar, Senhor. Ajuda, Senhor, esses homens a se reinventarem, a olharem, ó Deus, fora daquilo que as outras pessoas dizem. Senhor, nós não queremos ser influenciados negativamente e desistir. Porque o Senhor Jesus não desistiu. E o Senhor Jesus disse para a gente, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, sobre essas vidas, corações, famílias, em nome de Cristo oramos, amém e amém. Deus abençoe você também que nos assiste, que Deus te guarde e proteja. Esse é o movimento Palavra de Homem. Entre em contato conosco e participe dos nossos eventos. Deus te abençoe.